Então, vamos ao estudo aí do equilíbrio químico, né? Uma continuação aí, né, da cinética química. O capítulo está muito ligado aos conceitos aí da cinética química. Tá? Então, o equilíbrio químico, né, o conceito de equilíbrio químico é uma condição a que estão sujeitas reações reversíveis. Reversíveis. Tá? Ou seja, reagente dando produto, produto dando reagente. Tá? Então, nessas reações reversíveis, né, ocorre equilíbrio quando a velocidade da reação direta, vamos chamar de VD, é igual à velocidade da reação inversa, vamos chamar de VI. Então, você tem uma reação aí, A mais B dando C mais D, onde Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes mínimos inteiros da equação balanceada, tá? Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes. E você tem a velocidade da direta, né, que é a reação para a direita, a velocidade da inversa, que é a reação para a esquerda. Então, se essas velocidades forem iguais, eu tenho a situação de equilíbrio químico. Tá? Então, pelo amor de Deus, tá? Equilíbrio químico é uma situação onde a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ponto. A quantidade de reagente é igual à quantidade de produto? Não. Não necessariamente. Pode coincidir de ser. Por que eu estou falando isso? Porque na cabeça do aluno, quando você fala de equilíbrio, a primeira coisa que vem na cabeça dele é aquela balancinha, né? Que tem no parquinho de criança, né? Que senta um menino do lado, senta um menino do outro, e eles ficam ali, né? Balançando ali naquele negócio, né? Famoso zanga-burrinho, né? Na minha época de criança, a gente chamava aqui de zanga-burrinho, não sei se ainda chama até hoje. Mas, então, na cabeça dos alunos, equilíbrio é aquilo. Eu boto dois meninos de um lado, dois meninos do outro, está equilibrado. Se eu botar dois de um lado, um do outro, está desequilibrado. Então, o aluno pensa muito em massa, quantidade, não é questão de quantidade. Equilíbrio não é uma questão de quantidade, equilíbrio é uma questão de velocidade. Velocidade da direta igual à velocidade da inversa. As quantidades podem até coincidir de serem iguais. Tá? As quantidades podem coincidir de ser iguais, mas é uma coincidência. Tá? O equilíbrio químico ele pode ser percebido num gráfico do tipo velocidade das reações em função do tempo. Tá? Como assim, Ramon? Não entendi. Olha bem. Eu pego um recipiente e coloco A e B. Coloco A e B. Então, no início, eu só tenho a velocidade da direta. Eu não tenho inversa. Né? Então, se num recipiente eu coloco A e B para reagir, no início eu só tenho velocidade da direta, não tem a inversa. E a velocidade da direta que eu tenho no início é máxima. Por quê? Porque velocidade é diretamente proporcional à concentração de reagente. Olha a cinética aí, ó. Olha a cinética enfiada aí no meio. Velocidade é diretamente proporcional à concentração de reagente. Então, no início, eu tenho o máximo de reagente, eu tenho o máximo de velocidade. À medida que o tempo vai passando, vai diminuindo a quantidade de reagente, vai diminuindo a velocidade da direta. Mas vai aumentando a quantidade de produto. Então, se vai aumentando a quantidade de produto, a velocidade inicial era zero, porque não tinha produto, mas vai aumentando a quantidade de produto, vai aumentando a velocidade da inversa. Então, a velocidade da direta vai diminuindo, a velocidade da inversa vai aumentando. Aqui, ó, velocidade inicial da direta era máxima, porque eu tinha muito reagente, da inversa era zero, porque eu não tinha produto. Aí a velocidade da direta vai diminuindo, da inversa vai aumentando. Chegou num tempo X, as velocidades se igualam. E aí, se eu não mexer nada no sistema, se eu não provocar nenhuma alteração, elas vão permanecer iguais indefinidamente. E é isso que a gente chama de equilíbrio.
Tá? A velocidade da direta vai diminuindo, a velocidade da inversa vai aumentando. A partir de um determinado tempo, elas se igualam e aí, ó, VD igual a VI. O que quer dizer VD igual a VI? Para cada reagente que vira produto, eu vou ter um produto virando reagente. Tá certo? Eu vou ter um produto virando reagente. Velocidade da direta igual a velocidade da inversa. Esse é o conceito de equilíbrio. Então, o equilíbrio pode ser percebido facilmente nesse gráfico. Agora, tem outros gráficos? Tem. Quais? Daqui a pouco. Calma aí, segura o tchan aí. Tá? Daqui a pouco. Tá clara essa ideia inicial? Tá? Equilíbrio é a condição que estão sujeitas a reações reversíveis. O cara te deu uma reação irreversível. Né? Irreversível. Papel pegando fogo. Papel mais oxigênio dá CO2 e água. Filho, essa reação é irreversível. A situação não tem equilíbrio. Tá? Ela vai andando até acabar. Acabou o papel, ou acabou o oxigênio, acabou a reação. Ela só tem direta, ela não tem inversa. É uma reação que se completa. Chega uma hora que ela termina. Agora, a reação reversível, não. Reação reversível, o pessoal costuma chamar de reação incompleta. Ah, por que ela é uma reação incompleta? Porque ela não acaba. Ela não acaba. Na hora que atinge o equilíbrio, a reação continua acontecendo. Reagente virando produto, produto virando reagente. Então, é uma reação que não se completa. A reação irreversível, ela acaba, ela se completa. Acabou os reagentes, acabou a reação. Tá? Cuidado com isso, hein? Cuidado, cuidado, cuidado com isso. Tá? Isso aí gera pegadinhas interessantes. Tá bom? Modelo físico. Adoro esse aqui. Não explica tudo, mas explica umas coisas interessantes. Tá? Então, imagina um tubo em U, lado R e lado P, reagente e produto. Tá? Reagente e produto, lado R e lado P. O tubo em U, vasos comunicantes. Né? Aí, no início, você joga a água do lado R. Joga a água do lado R. Certo? Joguei. Água da Lagoa Paulina, está meio esverdeada. Tá? Joguei água aí do lado R. Então, no início, o que vai acontecer? Se eu joguei água do lado R, a água vai passar de R para P ou de P para R? Ramon? Claro que é de R para P, só tem água do lado R. Então, a velocidade da direta vai ser máxima. A velocidade da inversa vai ser zero. A velocidade da direta é maior que da inversa. Aí a água vai passando, a água vai passando, a água vai passando, até atingir o equilíbrio. Quando atingir o equilíbrio, as moléculas de água pararam de movimentar? Não. A molécula de água continua movimentando. Só que, para cada molequinha que passar de R para P, uma outra molequinha vai passar de P para R. E o nível aqui não vai mudar, está em equilíbrio. Velocidade com que as moléculas de água passam de R para P é a velocidade com que as moléculas de água passam de P para R, VD igual a VI. Velocidade da direta igual a velocidade da inversa. Tá? Equilíbrio. Ah, mas aí, Ramon, quando está em equilíbrio, a quantidade tem que ser igual. Você falou que não precisava ser igual, que o problema era a velocidade, que as quantidades podiam ser diferentes, e podem. Olha aqui. Olha aqui. O sistema está em equilíbrio. A velocidade da direta continua igual à velocidade da inversa. E do lado P tem mais água que do lado R. Está vendo? Então, esse é o conceito de equilíbrio. As quantidades não interessam. Claro que não pode ser zero de um lado, né? Claro que não pode ser zero de um lado, tá? Mas a velocidade da direta tem que ser igual à velocidade da inversa. Pode coincidir das quantidades serem iguais,
ou pode as quantidades ser diferentes. Então, as quantidades de reagente e produto podem ser diferentes no estado de equilíbrio. Ramon, mas isso é um modelo físico, sim, mas é um modelo que explica essa situação. Tá? Eu falei, o modelo não explica tudo, mas explica bem. A ideia de velocidade da direta no início é maior do que a da inversa. A da direta vai diminuindo, a da inversa vai aumentando, chega uma hora que iguala, equilíbrio, e quando iguala, não necessariamente as quantidades de reagente e produto têm que ser a mesma. Tá? Então, lembra desse modelo, esse modelo é muito útil. Você nem imagina, esse modelo é muito útil. Tá? Não explica tudo, mas explica muita coisa. Considerações sobre sistemas em equilíbrio químico. Considerações. Primeiro, só existe equilíbrio químico em sistema fechado. Especialmente quando a gente fala de gases. Tá? Então, se eu tenho um sistema reagente que envolve gases, só tem equilíbrio se o sistema for fechado. Porque se o sistema for aberto, o gás vai embora. Mas se o gás for embora, ele não vai reagir, né? Tá certo? Sólidos e líquidos não vão embora, né? Mas gases vão. Então, só existe equilíbrio químico se não tiver troca de substância com o ambiente. Se tiver troca de substância com o ambiente, então não tem equilíbrio. Tá? Quantidade de reagente e produto mantém-se constantes durante o estado de equilíbrio. Olha o modelo físico aí. Ó. A quantidade de água do lado R e do lado P, durante o equilíbrio, fica constante. Numa reação química seria a mesma coisa, numa reação química em equilíbrio. Para cada reagente que vira produto, um produto vira reagente. Então, as quantidades ficam constantes ao longo do tempo. Tá? Não mudam. Certo? E aí, elas não mudam, mas elas não são necessariamente iguais. Isso que eu falei aqui. Ó. Pode ser igual? Pode, mas pode ser diferente. E se as quantidades de reagente e produto não mudam, eu não observo modificações macroscópicas. A reação química está acontecendo? Tá. Mas isso é uma mudança submicroscópica. Nem é correto chamar de microscópica. Já vi muito livro chamando de microscópica. Eu não concordo, porque você não vê reação química no microscópio. Submicroscópica. Tá? Molecular. Então, a nível submicroscópico, a nível molecular, está acontecendo reação, está acontecendo mudança. Mas a nível macroscópico, que eu percebo, eu não vejo nada. Porque a quantidade de reagente e produto não altera. Então, não muda a cor, não muda nada. Tá? Durante o estado de equilíbrio. Parece que a reação acabou. Parece que a reação acabou, mas não acabou, ela continua acontecendo em nível molecular. Tá? E uma observação importantíssima, dá origem a umas pegadinhas sensacionais. Tá? No estado de equilíbrio, todos os reagentes e produtos têm que estar presentes. É óbvio. Se faltar ar, como é que pode ter a reação direta? Não pode. Se faltar C, não pode ter a reação inversa. Então, no equilíbrio, tem que ter A, tem que ter B, tem que ter C, tem que ter D. Todo mundo tem que estar presente. A quantidade de uma substância não pode ser zero. Tá? Percebeu? Agora vem cá. Peguei um pedaço de papel. Toquei fogo. Aí eu estou olhando lá o papel pegar fogo. O papel está pegando fogo, chama, fumaça, fedor, não sei o que e tal. De repente, não vejo mais mudança. Tem um monte de cinza e eu não vejo mais mudança. De repente, não observo mais modificações macroscópicas. A queima do papel atingiu o equilíbrio? Sim ou não? A queima do papel atingiu o equilíbrio? Sim ou não? Não estou vendo mais mudança, só tem um monte de cinza. Atingiu o equilíbrio? Sim ou não?
Stephanie me respondeu ali, não. Maria Eduarda, não. Não atingiu o equilíbrio. Por quê? Porque queima de papel é reação irreversível, amor. Reação irreversível não atinge equilíbrio. Tá? Agora, se fosse dois gases, tá? Gás incolor dando origem a gás vermelho. É o modelo que nós vamos usar aí, que é o modelo que aparece muito no exercício. Um gás incolor dá origem a um gás vermelho. Então, no início, só tinha gás incolor. Aí vai produzindo gás vermelho, vai ficando cor-de-rosa mais escuro, cor-de-rosa mais escuro ainda, mais escuro ainda, e parou. Não modifica mais. Não chegou a ficar vermelho. O gás incolor transforma no vermelho. Certo? Mas eu botei o gás incolor lá, ele foi ficando rosa mais escuro, rosa mais escuro, rosa mais escuro, mas não chegou a ficar vermelho. Por quê? Porque no equilíbrio todo mundo está presente. Tem o incolor e tem o vermelho. Então vai dar uma coisa intermediária, vai dar um cor-de-rosa. Tá? Agora, se não muda mais a cor, se estabilizou aquela cor, aí sim atingiu o equilíbrio. Tá? Gás incolor dá o gás vermelho dá gás incolor, estabeleceu um equilíbrio. Nós vamos usar esse modelo daqui a pouco. Tá? Constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio em termos de concentrações, conhecida como Kc. Tá? O comportamento dos equilíbrios pode ser estudado a partir de informações sobre a constante de equilíbrio estabelecida em termos das concentrações molares dos participantes da reação, Kc. Para obter a constante de equilíbrio, basta igualar as expressões das leis cinéticas, das leis de velocidade, da reação direta e inversa. Gente, precisa deduzir isso? Não. Mas eu vou deduzir para vocês verem os nuances da coisa aqui, tá? Olha aqui, ó. Imagina a minha reação A mais B dando C mais D. Qual que é a lei de velocidade da direta? Velocidade da direta é igual a K, que eu vou chamar de constante da direta, KD, que multiplica concentração de A elevada a Azinho vezes concentração de B elevada a Bzinho. Tá? Última aula, hein, gente? Cinética química. Última aula. Velocidade da direta é igual a K, concentração de A elevada a Azinho, e concentração de B elevada a Bzinho. E velocidade da inversa? Velocidade da inversa é a constante da inversa vezes a concentração de C elevada a Czinho, que aí o reagente é C e D, né? Vezes a concentração de D elevada a Dzinho. Tá. Então, essas são as leis de velocidade. No equilíbrio, VD igual a VI. Então, vou igualar as leis de velocidade. Vou pegar, ó, KD concentração de A, concentração de B elevada a Bzinho, é igual a KI, concentração de C elevada a Czinho, D elevada a Dzinho. Certo? Igualei as leis de velocidade, porque no equilíbrio, VD igual a VI. Estou falando de equilíbrio, igualei as leis de velocidade. Passei as constantes para o mesmo lado. KD sobre KI é C elevado a Czinho vezes D elevado a Dzinho sobre A elevado a Azinho, B elevado a Bzinho. Tá bom? Aí, pronto, parou. Aí não tem jeito de fazer mais nada, né? Aí, o que os caras fizeram? Presta atenção. Chamaram KD sobre KI de Kc. Então, Kc é KD sobre KI. Constante de velocidade da direta dividido pela constante de velocidade da inversa. Está escrito aqui embaixo, ó. Verifique que Kc é KD sobre KI. Agora, na prática, normalmente, como que você calcula Kc? Usando as concentrações de equilíbrio de C, D, A e B elevadas aos seus expoentes. Resumidamente,
C e D não são os produtos? A e B não são os reagentes? Produto sobre reagente. Resumidamente. KC, concentração dos produtos elevada aos seus coeficientes, blá, 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 dividido pela concentração dos reagentes elevada aos seus coeficientes, blá, 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 blá. Beleza? Certinho? Agora, não se esqueça que KC é KD sobre KI. Tá? Não se esqueça disso. E eu vou dar um chutão aqui agora. Eu vou dar uma bicuda aqui agora. Tá? Para isso cair no Enem não custa nada. Custa nada. Por quê, Ramon? Bom, primeiro, KC, constante de equilíbrio, está no programa do Enem. Coisa mais estranha do planeta, tá? Constante de equilíbrio está no programa do Enem. Mas lei de velocidade não está. Como assim, meu? Se constante de equilíbrio vem da lei de velocidade, como é que você cobra uma e não cobra a outra? Né? Tudo bem, fazer o quê, né? Constante de equilíbrio está no programa do Enem. Primeira coisa. Então, você pode perguntar isso. Segunda, o Enem tem sido maldoso nessas coisas. Tá? Algumas questões dos últimos Enem aí de equilíbrio químico foram extremamente maldosas. Pegaram picuinha da picuinha do cantinho do livro. Então, para eles perguntarem que KC é KD sobre KI, não custa nada. E vai derrubar todo mundo, menos vocês. Mas vai derrubar a gente pra caramba. Tá? Mas por quê, Ramon? Porque equilíbrio químico, gente, é ponta de programa. Isso é ponta de programa. Tá? Finalzinho de programa. E a maioria das escolas não consegue chegar aí. A maioria das escolas não chega aí. Ou se chega, isso é dado na correria. É dado em 20 minutos. Lá, faz assim, pronto, acabou. Tá certo? E não se discute essas coisas. Aí o cara vai e chega lá no exercício, né? E ele está bitolado a calcular KC dividindo produto por reagente. KC é produto sobre reagente, KC é produto sobre reagente, KC é produto sobre reagente. Aí chega lá, o cara conta uma historinha triste e pede KC e não te deu produto e reagente. Mas ele deu KD e KI. Então, beleza, KC é KD sobre KI. Pouca gente sabe isso. Tá? Pouca gente sabe isso. Isso caiu no vestibular antigo aí de Ouro Preto. Tá? Ouro Preto tinha prova aberta. E eles perguntaram isso. Perguntaram seco. Tá? Perguntaram seco lá no vestibular de Ouro Preto. Sequinho. Perguntaram lá sequinho. Certo? Deram KD, deram KI, pediram KC. Questão aberta. Ou desastre. Desastre. A nota média foi 0. Um desastre. Ninguém sabia. Vestibular de Ouro Preto era de 6 em 6 meses. 6 meses depois, perguntaram a mesma coisa. Presta atenção no que eu estou falando. 6 meses depois, perguntaram a mesma coisa. Deram KD, deram KI, tinha um textozinho, deram KD, deram KI, perguntaram KC. Claro, outro valor de KD, outro valor de KI, perguntaram KC. Sabe o que aconteceu? Outro desastre. Por quê? Porque a maioria dos alunos não olha as provas anteriores. A maioria dos alunos não olha. O trem tinha caído 6 meses antes, caiu depois, foi o mesmo desastre. Certo? Aí o aluno, não, agora eu vou estudar. Aí não cai mais, né? Aí fica, vai cair 5 anos depois. Tá?
Então, cuidado com isso aí. Kc pode ser calculado dividindo KD sobre KI. E isso tem outra implicação. Isso tem outra implicação. Kc, presta atenção na minha pergunta. Kc depende das concentrações? Kc depende das concentrações, sim ou não? Kc depende das concentrações, sim ou não? Olha bem, essa pergunta é meio esquisita. Para calcular Kc, eu posso usar as concentrações. Tá? Mas se eu mexer nas concentrações, eu não vou alterar Kc. Não vai. Como assim, Ramon? No final eu explico. Tem um slide aí no final para explicar isso. Tá? Depende de outras coisas que nós vamos falar. Mas se eu mexo nas concentrações, eu não altero Kc. Porque Kc é Kd sobre Ki. Velocidade depende das concentrações e de outros fatores, como, por exemplo, temperatura. Lembra? Constante velocidade depende da temperatura. As concentrações aí determinam outro fator. Não é isso? Como Kc é Kd sobre Ki, ele não depende das concentrações. Mas se eu mexer na temperatura, por exemplo, e isso nós vamos ver daqui a pouco, se eu mexer na temperatura, eu altero Kd e Ki. Aí eu altero Kc. Isso é louco, gente, tá? Tem aluno que não dorme, que não entende isso de jeito nenhum, mas vocês vão entender, tá? Tem um slidezinho aqui para explicar isso. Legal, vocês vão entender, tá? A maldade por trás disso aí, tá bom? Então, por enquanto, guarda o seguinte. Kc pode ser calculado dividindo Kd sobre Ki. Guarde-se numa caixinha que isso aí é detalhe, picuinha que pode aparecer em prova. Mas, geralmente, eles te dão as concentrações ou dão uma maneira de você achar as concentrações e dividir produto por reagente e achar a constante de equilíbrio. Tá claro? Beleza? Mas não se esqueça, Kc pode ser calculado de duas formas. Kd sobre Ki, que é o conceito de Kc, ou pode ser pelas concentrações. Geralmente, vocês usam as concentrações. Vocês são adestrados a usar as concentrações. Aí não aparece a outro, cara não sabe, se estrepa. Tá? Então, olha só. Escreva as expressões de Kc para as seguintes equações. Escreva as expressões de Kc. Então, vamos lá. Qual seria a expressão de Kc para essa primeira aqui? Ó? Para essa primeira aqui. Kc igual aqui. Produto sobre reagente, não é? Ó. Produto sobre reagente. Produto sobre reagente. Então, quem que é o produto? NH3. Concentração de NH3. Elevado ao quadrado. Tá? Elevado ao quadrado. Depois eu acerto os expoentes, tá? Espera aí que eu apertei um botãozinho errado aqui. Então tá aí. Ó. Concentração de NH3 elevado ao quadrado. Dividido por... Depois eu ponho a barra, tá? Depois eu ponho a barra. Dividido por o quê? Concentração de N2 vezes concentração de H2 ao cubo. Tá certo?
Aí vou pôr a barrinha aqui. Deixa eu colocar os expoentes primeiro aqui. Se a tela ficar verde, aí vocês avisam, tá? Isso aqui é para baixo. Isso aqui também é para baixo. Isso aqui é para cima. Tracinho aqui, ó. Beleza? Kc produto NH3 elevado ao quadrado, dividido pelos reagentes N2 vezes H2, elevado aos seus coeficientes. N2 elevado a 1, H2 elevado a 3. Tranquilo? Certinho? Belezinha? Então vamos fazer o de baixo agora, ó. Copiar, colar. Vamos fazer o de baixo. Então, qual que é o produto agora? O produto agora é o HI. Elevado ao quadrado também. Dividido por quem? H2 elevado a 1 vezes o quê? Me responde aí. H2 elevado a 1 vezes o quê? Não, H2 elevado a 1 vezes o quê? Não é o iodo, não? Não é o iodo, não? Aí Maria Eduarda está esperta e Stephanie também espertíssimas. Sólido. Sólido não entra na expressão de velocidade. Se não entra na expressão de velocidade, não entra na lei de equilíbrio. Ou se entrar, né? Ele vai entrar elevado a 0. Se ele entrar na expressão, ele vai entrar elevado a 0. E aí é o que a Maria Eduarda quis dizer lá em cima. Tá certo? É o que ela quis dizer lá em cima. 1. Elevado a 0 é 1. Matheus, beleza, Matheus. Está gravando, tá? Está gravando, tranquilo. Amanhã você assiste. Não deixa de assistir não, tá, querido? Tá bom? Abração para você. Matheus está tendo que sair mais cedo aí, tá? Abração, querido. Alô, Ramonzinho, valeu. É pão de queijo, né? Saiu a segunda fornada, estou sabendo, tá? Então, ou você não coloca aqui o iodo, tá? Ou você coloca aí o iodo elevado a 0, tá? Que é 1, né? Que é o que a Maria Eduarda quis dizer aí no chat, tá? Então, cuidado com isso, tá? Olha a próxima aí. Olha a próxima aí, como é que fica? Né? Olha a próxima. Copiar, colar. Produto sobre reagente. Então, o produto, o único gás que tem no produto é o O2, elevado a 1. KClO é sólido, não entra. KClO3 é sólido, não entra. Então, a constante de equilíbrio vai ficar em concentração de O2. Vai ser só a concentração de O2. Tá? Porque o resto é sólido, não entra. E essa última aqui é pior ainda, né, gente? Essa última aqui é extremamente maldosa. Tá?
que vai ficar em cima? O que vai ficar em cima? O NH4Cl, só que ele é sólido, elevado a zero. Elevado a zero é 1. Como já disse a Maria Eduarda lá atrás. O que vai ficar embaixo? A amônia. NH3 elevado a 1. Vezes o HCl elevado a 1 também. Então, olha que constante de equilíbrio interessante. Ó. 1 sobre NH3HCl. 1 sobre NH3HCl. Tá? Beleza? Cuidado, tá? Sólido não entra na expressão de velocidade. Por causa disso, não entra na expressão de equilíbrio. Tá bom? Até aí, tudo bem? Ah, gente, esqueci de uma coisa, tá? Olha se a equação está balanceada, tá? Aí está tudo balanceado, eu não fiz nenhuma maldade, aí está tudo balanceado. Agora, aproveite e escreva a expressão de Kp para os exemplos A e B. Eita, filho. Kp. Agora ferrou, Ramon. Agora não sei isso, não. Certo? Nunca vi falar de Kp. Que diabos é Kp? Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressões que o gás exerce. Então, só entra gás. Tá? É a constante de equilíbrio em termos de pressões que o gás exerce. Pressões parciais. Então, em vez de escrever concentração de NH3, você vai escrever a pressão que o NH3 exerce, tá? A pressão que o NH3 exerce no recipiente elevada ao quadrado. Tá? A pressão que o NH3 exerce elevada ao quadrado. Dividido pela pressão. Esse aqui ficou errado. Que o N2 exerce. A pressão que o N2 exerce. Vezes a pressão que o H2 exerce elevado ao cubo. Tá? Então, ou ele te dá as pressões, ou ele te dá uma maneira de se achar as pressões. Né? PV igual a NRT, tal, alguma coisa desse tipo. Tá certo? Então, só a única coisa que muda é que, em vez de concentrações, você usa pressões. A pressão que cada gás exerce. Pressão parcial. Tá? Aqui no B é a mesma coisa. Certo? Aqui no B é a mesma coisa. Então, você vai pegar ali, ó, copiar, colar, Kp, constante de equilíbrios em termos de pressão, é a pressão que o gás HI exerce elevado ao quadrado, dividido pela pressão que o gás hidrogênio exerce elevado a 1. Tá certo? Pressão dos gases. Tá? O certo bonitinho, para ficar bem legalzinho aqui, seria eu fazer isso aqui, quer ver? Ó? Pega esse HI aqui, ó, jogue para baixo. A pressão do gás HI, tá? E aqui a pressão do gás H2. Só que não tem jeito de jogar esse 2 mais para baixo, então fica meio esquisito. Por isso que eu deixei daquele outro jeito ali. Tá? Então é isso aí. Em vez de ser concentração, é pressão. Tá? É isso. Em vez de ser a concentração do gás, é a pressão que ele exerce. Elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado a 1, qualquer coisa desse tipo. Tá? E existe uma relação entre Kp e Kc. Existe uma relação entre Kp e Kc. Dá para demonstrar, mas eu não vou fazer isso aqui não. Tá? A fórmula é essa aqui. Ó. Kp igual a KCRT elevado a ΔN. R é a constante dos gases, T é a temperatura absoluta. ΔN é a variação do número de mols. É a variação do número de mols. Tá?
Para exemplificar isso aí, faz de conta que esse iodo aqui é gás. Faz de conta que esse iodo aqui é gás. Tá? Aí o cara chega para você e fala assim, olha, Kc dessa reação, em que o iodo é gás, tá? O Kc é igual a 20. Kc vale 20. Aí a gente pergunta quanto que vale o Kp. Para essa reação aqui, ó, estou falando dessa reação aqui, tá? Com iodo no estado gasoso. Então, ele entraria aqui na expressão, tá? Hidrogênio gasoso e iodo gasoso dando 2HI. O cara chega para você e fala, ó, Kc é 20. Quanto que vale Kp? Aí você fala assim, estou ferrado, porque eu não sei quanto que é a temperatura. R até 6, 0,082, mas eu não sei a temperatura. Mas espera aí, filho, olha bem. R vezes T elevado a ΔN. O que é ΔN? O que é ΔN? Variação do número de mols. O que é variação do número de mols? É o número de mols final menos o número de mols inicial. Final é quanto? 2. E o inicial? 1 mais 1, 2. Espera aí. ΔN é 0? É. Para essa reação aqui, ó, ΔN é 0. E RT elevado a 0 é 1. Então, Kp vai valer quanto? 20. Porque RT elevado a 0 é 1. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Sacaram? Presta atenção que eu falei 3 coisas aqui. Pergunta clássica de prova. Dadas as equações, forneça a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração, tá? Então, isso é o clássico. Isso é a coisa mais clássica que tem. Certo? Dá as equações e você escreve a constante de equilíbrio em termos de concentração. Moleza. Maldade 1. Constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Fácil demais, mas o aluno não sabe o que é isso. Então, é só em vez de usar concentração, você escrever pressão. É a pressão que um gás exerce elevada ao quadrado dividido, entendeu? Em vez de usar concentração. Pá. Terceira coisa que está aqui. Uso da fórmula. O cara te dá Kc e pede Kp. Aí você vai precisar de quê? Do RT elevado ao ΔN. Aí pode te dar o E, pode te dar o T, ΔN igual a 1, beleza, você faz a conta. Agora, o caso clássico é esse caso aí, do sujeito pegar uma reação que o número de mol de produto é igual ao número de mol de reagente, então a variação do número de mol é 0, RT elevado a 0 é 1, Kp igual a Kc. Aí, na hora que o aluno descobre isso, é morre de raiva. Aí é morre de raiva. Tá? Beleza? Mas o tradicional, a coisa mais comum de se perguntar é isso aqui. Tá bom? Certinho? Podemos ir adiante? Alguma dúvida? Tranquilo? Fica espertinho, tá? São os exercícios simples, né? Exercício bocoió. O cara te dá a equação, pede Kc. É igual aquele exercício de lei de velocidade. O cara te dá a equação, pede a lei de velocidade. Pronto. Isso é clássico. Tá cheio disso aí. Vestibular aí, apostila, vocês vão ver um monte disso aí. Tá? Agora aí vem as maldades, né? Kp é uma maldade. Há pouca gente sabe isso. Bom, voltemos aos gráficos. Respira, tá? Respira.
Primeiro gráfico, velocidade vezes tempo. Já estudado. Ah, é mesmo. Isso aqui nós já vimos. Você usou lá no início, lá. Ó, você usou ele aqui. Ó. Velocidade vezes tempo. Você usou ele aqui já. Então, o que você está colocando aí de novo para comparar? Então, o gráfico velocidade vezes tempo sempre tem esse formato. Velocidade da direta diminui, velocidade da inversa aumenta. Alguns vão colocar ela assim, fazendo uma curvinha, que é o mais certinho. Tá? Fazendo a curvinha, o mais certo é isso. A velocidade da direta diminui, velocidade da inversa aumenta. A partir de um tempo X fica constante e entrou em equilíbrio. Beleza? Esse aí nós já estudamos. Agora, presta atenção, presta atenção. Concentração vezes tempo. Então, no início, imagina a reação. R dando P, reagente dando produto. R é um gás incolor, lembra que eu falei que tinha esse modelo? R é um gás incolor, P é um gás vermelho. Tá? Se todo R transformar em P, o incolor vira vermelho. Tá certo? No início, pega um recipiente e coloco R. Então, a concentração de R é máxima. O que tem de P lá dentro? 0. À medida que o tempo vai passando, como R vai transformando em P, a concentração de R vai diminuindo e a de P vai aumentando. R vai transformando em P, R vai diminuindo, P vai aumentando. Mas chega uma hora que as concentrações param de variar. Por que, que as concentrações pararam de variar? Por quê? Porque para cada R que transforma em P, vai ter um P transformando em R. Ou seja, velocidade da direta igual velocidade da inversa. Né? Para cada R que transforma em P, vai ter um P transformando em R. Velocidade da direta igual velocidade da inversa. Então, a partir daqui, ó, atingiu o equilíbrio. R não muda mais, P não muda mais. E, coincidentemente, em quantidades iguais. Coincidência. Não tem que ser assim, não. Velocidade tem que ser igual no equilíbrio, mas concentração não. Agora, constante de equilíbrio não é produto sobre reagente? Esqueci de escrever isso aqui, então deixa eu escrever. Constante de equilíbrio é a concentração de produtos elevada ao coeficiente, blá, 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 dividido pela concentração do reagente, não é isso? Então, no equilíbrio, quanto que vai valer a constante de equilíbrio? Ué, R igual a P, né? Kc igual a 1. Ah, menino. Então, Kc pode valer 1. Quando é que Kc vai valer 1? Quando as concentrações de reagente e produto no equilíbrio forem iguais. Tá? Aí Kc vai valer 1. Parou aqui no meio, ó. Tem a mesma quantidade de branco e de vermelho, ficou esse tom de rosa aí. Isso é uma situação, mas são 3. Essa é uma. Qual que é a outra? Mas, óbvio, né, gente? R vai diminuindo, P vai aumentando, e quando atingiu o equilíbrio, tinha mais R do que P. Mas pode acontecer isso? Pode. O que interessa é que, no equilíbrio, para cada R que transforma em P, P está transformando em R. Mas as quantidades não precisam ser iguais. Tem mais reagente que produto. Então, atingiu o equilíbrio com mais reagente que produto. Ora, se tem mais reagente que produto, a constante de equilíbrio vai ser menor que 1.
Constante de equilíbrio não é produto sobre reagente? Não é produto sobre reagente? Tem mais reagente que produto. Então, por exemplo, tem 4:1. 4:1, 1 sobre 4. Então, a constante de equilíbrio vai ser 0,25. Gente, menor que 1 aqui quer dizer entre 0 e 1, tá? Menor que 1 aqui quer dizer entre 0 e 1. Porque não pode ser 0 também, não. Então, aqui, ó. A reação começou, mas quando atingiu o equilíbrio, tinha mais reagente que produto. Ficou um tom de rosa mais clarinho. Um tom de rosa mais clarinho. Tinha mais reagente que produto. Agora você já sabe a terceira situação, né? Se a primeira situação, reagente é igual a produto. A segunda situação tem mais reagente que produto. A terceira situação tem mais produto que reagente. Né? Então, reagente foi diminuindo, produto foi aumentando. A partir desse ponto, não está variando mais. Se não está variando mais, é que cada reagente transforma em produto, um produto transforma em reagente. Velocidade da direta igual velocidade da inversa. Né? Só que agora com mais produto, a coisa ficou mais para o lado do vermelho, tá vendo? Então, como constante de equilíbrio é produto sobre reagente, e tem mais produto do que reagente, Kc vai dar um valor o quê? Maior que 1. Tá claro? Então, valores que Kc pode ter. Kc igual a 1, se a quantidade de reagente e produto no equilíbrio, coincidentemente, são iguais. Kc menor que 1, se tem mais reagente que produto no equilíbrio. E Kc maior que 1, se tem mais produto que reagente. Gente, tudo porque a fórmula é produto sobre reagente. Pô. Guarda essa fórmula primeiro, que aí dá tudo certo. Tá bom? Agora, tem uma coisinha aqui que eu estou esquecendo de falar, né? Tem uma coisinha aqui que eu estou esquecendo de falar. O que, Ramon? E se fosse 2R dando P? Aí R ia estar elevado a 2, não é? E aí, se as quantidades fossem iguais, por exemplo, 2 e 2, se as quantidades fossem iguais, tá? Se equivalesse 2, Kc não ia dar 1. Ia ser 2 dividido por 2 ao quadrado, 2 dividido por 4, meio. Então, peraí, isso precisa de uma reflexão. Se não houver influência de expoente, tá? É o que eu falei. Se não houver influência de expoente. Agora, se tiver expoente no meio, filho, aí não vai dar 1. Amor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Se o cara quer que você entenda, tá? Que tem mais reagente que produto no equilíbrio, se ele quer que você entenda que tem mais reagente que produto, ele vai te dar um Kc muito menor que 1. Ele vai te dar um Kc muito pequeno. Tá? Porque na hora que ele te fala que o Kc é muito pequeno, a causa do Kc ser pequeno desse tanto não é por causa do expoente. É porque tem muito mais reagente que produto. Aí dá um Kc pequenininho. Agora, por outro lado, se ele quer te dizer que tem mais produto que reagente, ele te dá um Kc muito grande. Tá? Ele te dá um Kc muito grande. O Kc é 300 mil. Tá? Então, não é por causa de expoente que deu 300 mil. É porque tem muito mais produto que reagente. Você está entendendo? Então, quando ele quer te dizer que no equilíbrio tem mais reagente, ou seja, presta atenção, o reagente é mais estável. O reagente é mais estável do que o produto.
Então, no equilíbrio, vai ter mais reagente. A gente dá um Kc baixíssimo. Agora, quando ele quer te dizer que o produto é mais estável, ele te dá um Kc muito alto. Tá certo? Ele te dá um Kc muito alto. Então, vejamos aqui. Lívia. Tá aí, Lívia? Adoro incomodar a Lívia. Na hora das contas é o Bernardo. Tá aí, Lívia? Ô, Lívia, é o seguinte, você, tá? Uma pesquisadora, tá certo? Você é uma pesquisadora e você descobriu a substância P, tá? Você descobriu a substância P que mata células tumorais. Tá, Lívia? Você descobriu a substância P que mata células tumorais. Tranquilo? Sem matar as outras células do corpo, porque matar todas as células é fácil, né? Você joga ácido sulfúrico do sujeito, você mata tudo. Mata o câncer e mata o sujeito também. Então, você descobriu a substância P que mata só as células tumorais. Testou em rato, testou em humano, testou em tudo, maravilha. Só que tem um detalhe. A substância P, que é a que mata as células tumorais, transforma na substância R, que não tem atividade nenhuma. Não mata, selva também não é perigosa também, não. Se fosse perigosa, ia ser um inferno, né? É inócua. R não faz nada. Tá? Então, você descobriu a substância P, que mata as células tumorais, mas a substância P transforma em R. E aí, na hora que você vai medir no corpo da pessoa, você vai fazer os testes lá, no corpo da pessoa, você dá o medicamento passa para a corrente sanguínea, né? Aí você vai medir a quantidade de P e R na corrente sanguínea, te dá um Kc 300 mil. Te dá um Kc 300 mil. Isso é bom ou ruim? Hein, Lívia? Se dá um Kc 300 mil, isso é bom ou ruim? É ótimo. Quer dizer que no organismo da pessoa, nas condições do corpo da pessoa, temperatura, concentração de substância, enzima, não sei o quê, predomina produto. Né? O Kc grande significa que predomina o P. Então, ótimo, Lívia. Prêmio Nobel, filho. Prêmio Nobel. Você viu ontem aí, duas pesquisadoras aí ganharam o Prêmio Nobel de Química, né? Vocês viram aí? Trabalhando com ferramentas, né, para cortar genoma, cortar DNA. Não existe Prêmio Nobel de Biologia, tá? Então, aquilo entra como Prêmio Nobel de Química. Tá certo? Vocês viram ontem duas pesquisadoras aí, primeira vez que duas mulheres juntas, só elas, né, ganham o Prêmio Nobel. Então, a Lívia é a próxima aí, ó. Tá certo? Então, achou que P, em grande quantidade no organismo, mata as células tumorais, não prejudica as outras. Maravilha, Lívia. Certo? Maravilha. Prêmio Nobel. Tá? Agora, Lívia, imagine que você fosse fazer o teste e o Kc desse 0,00001. Então, minha filha, vai dando tchau para o Prêmio Nobel. Tá? Vai dando tchau para ele, que não vai dar certo. Porque aí está predominando o R. Se o Kc é muito baixo, está predominando o R. A quantidade de P é minúscula. Então, para ter uma grande quantidade de P no organismo, o sujeito ia ter que tomar 1 quilo do medicamento. Aí morre intoxicado. Tá certo? Então, isso aí são coisas importantíssimas de laboratório. Tá? Então, quando você vê essas notícias, descobrir o medicamento que inibe o vírus tal, né, coronavírus, seja lá quem for. Descobrir o medicamento em laboratório, in vitro. Olha, no organismo da pessoa, nas condições de temperatura, substância, metabolismo, enzima, pode ser que não adianta nada. No rato ele foi eficiente. No organismo do rato é de um jeito, no humano pode ser diferente. Por isso que tem que fazer os testes. Tá? Então, por isso que não pode ir naquela conversa fiada, igual foi da cloroquina, né?
Ah, porque os caras na Austrália descobriram que in vitro, em laboratório, a cloroquina inibe a infecção causada pelo coronavírus. Tá? Agora, e no organismo? Não, não inibe. Tá? Porque a condição é outra, a situação é outra. Tá? Por isso que tem que ter os testes de biossegurança, bioeficiência. Tá? Não basta laboratório. Se os laboratórios resolvessem tudo, gente, ele estava feito. Tá? Estava feito. Se o laboratório desse conta de prever tudo, a gente estava feito. Certo? Infelizmente, não é assim. Tá? Muito bem. Então, são os 4 gráficos possíveis. Tá? Ou te dá um gráfico velocidade em função do tempo, que sempre tem esse aspecto, ou te dá concentração em função do tempo. Aí pode acontecer 3 coisas. Coincidir a quantidade de reagente e produto ser igual, Kc aproximadamente 1, né? Porque pode ser meio, pode ser 2, depende do expoente, mas vai ser valores próximos de 1, tá certo? Dependendo do expoente. Agora, Kc muito baixo, tem mais reagente que produto. Kc muito alto, tem mais produto que reagente. Tá? Isso é legal, isso é importante saber. Tá? Muito importante saber. Princípio de Le Chatelier. Princípio de Le Chatelier. Cai em prova direto. Tá? O Le Chatelier descobriu o seguinte: toda vez que provocamos uma alteração num sistema em estado de equilíbrio químico, ocorre uma reação do sistema no sentido de anular a alteração inicial e estabelecer um novo estado de equilíbrio. Ramon, de nada. Então, vai para o exemplo do cachorro. Tá? O cachorro está lá quieto no canto, um Doberman, está quietinho no canto, alegre, em equilíbrio, todo zen. Tá? O cachorrinho está quieto, cachorrão, né? Está quieto lá em equilíbrio, todo zen. Você chega lá e dá um tapa na orelha do cachorro. Você perturbou o equilíbrio. Então, você provocou uma alteração no sistema em estado de equilíbrio. Você não devia ter feito isso. Porque vai ter uma reação do sistema. E essa reação vai ser no sentido de anular a alteração inicial. Qual foi a alteração? Você deu um tapa na orelha do cachorro. Ele vai anular isso. Como? Arrancando sua mão. Ele vai engolir sua mão, seu braço até o cotovelo. Ele anulou a alteração inicial. Aí você vai sair correndo, gritando, sem o braço, e o cachorro vai deitar e vai dormir de novo, tranquilamente, vai estabelecer um novo estado de equilíbrio. A ideia é essa. A ideia é exatamente essa. Quando você perturbar o equilíbrio de uma reação química, a reação vai tentar anular aquela alteração e atingir um novo estado de equilíbrio. Como assim, Ramon? O sistema está em equilíbrio, você vai e aumenta a temperatura. O sistema vai tentar diminuir a temperatura. Você aumenta a pressão, o sistema vai tentar diminuir a pressão. Você coloca reagente, o sistema vai tentar consumir o reagente. E vai tentar anular o que você fez. Tá certo? Fazer exatamente o contrário. Tá? Então vamos ver os exemplos aqui. Ó. Reação manjadíssima. Síntese da amônia. Essa reação tem uma história interessantíssima. Tá? Depois vocês pesquisem aí sobre a história da síntese da amônia. Pesquisem sobre a história da síntese da amônia. O pessoal estava interessado, cientistas alemães estavam interessados em produzir amônia para produzir explosivo durante a Segunda Guerra Mundial. Só que o cara chegou numa reação extremamente importante para produzir amônia, para produzir fertilizante. Que a amônia é a base de muitos fertilizantes. Leia sobre isso, é muito interessante. Tá? Cai direto em prova essa historinha da síntese da amônia. É um caso clássico. Tá? Então, olha só. N2 mais 3H2 dando 2NH3 mais calor. Olha como é que eu sou bonzinho, olha. Reação
exotérmica. Nitrogênio reage com hidrogênio, produz amônio e produz calor. Isso aqui não é ΔH positivo, não. Você está lendo ΔH em lugar nenhum aqui. Ó. Produziu calor, reação exotérmica. Tá? Tá aí o sistema em equilíbrio. Você chega e adiciona N2. Tá. Perturbou o equilíbrio. Você perturbou o equilíbrio, você adicionou N2. O que o sistema vai tentar fazer? Diminuir o N2. Você não colocou N2? Ele vai tentar consumir o N2. Como? Através de reação química. Através de reação química. É a única coisa que é para fazer. Tá? Ah, vou mandar o N2 para a Lua. Não, eu tenho que fazer reação química. Então, se você coloca N2, o sistema vai tentar consumir o N2. Qual reação consome o N2? A direta ou a inversa? Qual consome o N2? A direta ou a inversa? Direta. Então, quando você coloca um reagente, N2, você favorece a reação direta. O que quer dizer isso? Momentaneamente, a velocidade da direta fica maior que a da inversa. Momentaneamente, até atingir um novo equilíbrio. Aí volta a igualar as velocidades. Tá? Então, quando favorece a reação direta, a gente diz que desloca o equilíbrio para a direita. Desloca o equilíbrio para a direita. Tá bom? Agora vamos tirar o H2. Vamos tirar o H2. Ó. Tirei H2. O que o sistema vai tentar fazer? Repor H2. Ele vai tentar repor H2. Como é que repõe H2? Favorecendo a reação inversa. Então, momentaneamente, a inversa vai ficar velocidade maior do que a direta. Então, se eu tiro N2, o sistema tenta repor N2. Favorece a inversa, desloca o equilíbrio para a esquerda. Agora, atenção. Essas mexidas não alteram a constante de equilíbrio. Ah, por quê? Porque lá atrás eu perguntei e alguém respondeu, eu acho que foi a Stephanie, acho que foi essa resposta, esse nãozinho que está ali na resposta dela, que quando eu mexo na concentração de substâncias, eu não altero constante de equilíbrio. Ah, por quê? Porque a constante de equilíbrio, ela depende das constantes de velocidade, não das concentrações. Então, quando eu mexo nas concentrações, eu não altero constante de equilíbrio. Ramon, ainda não entendi esse trem, não. Calma que você vai entender. Espera, está chegando no slide aqui. Agora, se você aumentar a temperatura, aumentei a temperatura, ó. Coloquei calor. O sistema vai tentar fazer o quê? Consumir o calor. Qual reação consome calor? A endotérmica, claro. E qual que é a endotérmica? É a inversa. A direta é a exotérmica, produz calor. A inversa consome. Então, se você aumenta a temperatura, se você coloca calor, o sistema vai tentar consumir o calor, favorecer a inversa. E deslocar o equilíbrio para a esquerda. Aí vai alterar o valor de Kc. Aí vai. Porque vai aumentar reagente e vai diminuir produto. Tá? Constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Se você desloca para a esquerda, que foi o que aconteceu ali, você vai aumentar reagente, diminuir produto. Aumentar reagente, diminuir produto. Aí o valor dessa constante vai diminuir. Porque eu diminui o numerador e aumentei o denominador. Aí a fração vai diminuir. Então, atenção. Atenção para esse macetezinho aqui, ó. Atenção para esse macetezinho aqui. Tá? Ó. Quando você mexe na temperatura, aumentou, diminuiu, tanto faz.
Se deslocar o equilíbrio para a esquerda, deslocar o equilíbrio para a esquerda, diminui menos o valor de Kc. Se deslocar para a esquerda, diminui o Kc, menos. Se deslocar para a direita, aumenta o Kc, porque aí vai ter mais produto que reagente. Tá? Mas só quando você mexer na temperatura. Mexer em concentração, pressão, catalisador, não altera a constante de equilíbrio, não. Só quando você mexer na temperatura. Então, guarda isso aqui. Gente, retinha dos números, negativo para um lado, positivo para o outro. Mexeu na temperatura, o que acontece com Kc? Se for para a esquerda, diminui. Se for para a direita, aumenta. Tá? Agora, se aumentar a pressão, se você aumentar a pressão, o sistema vai tentar diminuir a pressão. Pressão depende do número de mols do gás. Pressão, ó, P. Opa, tem um cara de moto passando aqui que tá doidinho para ir para o hospital. Ele tá seco para ir para o hospital. Vocês escutaram? O cara tá sequinho para ir para o hospital. Ou para a funerária, né? Um dos dois. Tá certo? Que brincadeira, isso. Que coisa de maluco. Eu, hein? Então, olha aqui, ó. Pressão depende do número de mol, é diretamente proporcional. Se eu aumentar a pressão sobre o sistema que tem gás, né, gente? O sistema vai tentar diminuir a pressão. Como é que vai diminuir a pressão? Diminuindo o número de mol de gás. Se ele diminui o número de mol de gás no recipiente, ele diminui a pressão. Então, você olha aqui, ó. Quantos mols de gás você tem do lado reagente? 1 mais 3, 4. Você tem 4 mol de gás do lado reagente. Quantos mol de gás do lado do produto? 2. Então, peraí. Se eu aumentar a pressão, o sistema vai tentar diminuir a pressão. Então, ele vai deslocar para o lado que tem menos gás. Se desloca para o lado que tem menos gás, ele diminui a pressão, que é, no caso, a direita. Então, aqui, ó, favorece a reação direta, desloca o equilíbrio para a direita. Nesse caso, deslocando o equilíbrio para a direita, ocorre diminuição do número de mol de gás. Consequentemente, diminui a pressão. Tá? Então, ó, se você coloca nitrogênio, o sistema tenta consumir nitrogênio, favorece a direta. Se você retira hidrogênio, o sistema tenta repor hidrogênio, favorece a inversa. Se você aumenta a temperatura, o sistema tenta diminuir a temperatura, favorece a inversa, consome calor. Se você aumenta a pressão, ele tenta diminuir a pressão, favorece a direta, desloca para o lado que tem menos gás. Diminui a quantidade de gás no recipiente. Beleza, Maria Eduarda. Eu vou ficar de olho aqui. Se ele voltar aqui, deixa eu ver se está avisando aqui. Tá. Se ele voltar aqui, eu devolvo para a sala. Bom, agora, adição de catalisador não altera equilíbrio. Ah, por quê? Porque o catalisador aumenta a velocidade da direta, mas também aumenta a velocidade da inversa. Então não altera equilíbrio. Tá? Não desloca nem para um lado nem para o outro. Veja bem, adição, retirada, mexida na temperatura, mexida na pressão, mexida com catalisador. São 5 coisas, tá vendo? Questão de múltipla escolha é 5 alternativas. Então você já viu, ela tá o prato cheio, desse jeitinho aí. Tá? Aí te dá a equação, fala qual alteração aí está errada e pronto. Aí você vai discutir lá. Tá? Vamos ver os exemplos aqui. Está terminando já, tá, gente? H2 mais I2 dando 2HI, com ΔH menor que 0. Ah, Ramon, já esqueci esse trem. Não pode não, né, filho? Pode esquecer esse trem, não. ΔH menor que 0 significa a reação é exotérmica. Então, quer dizer, H2 mais I2 dando 2HI, liberando calor. Né? Então, calor é um produto, está produzindo calor. ΔH menor que 0, reação exotérmica. Né? Então, me responde aí no chat ou no áudio. Se eu adicionar H2
desloca o equilíbrio. Favorece a direta ou favorece a inversa? Se eu adicionar H2, favorece a direta ou a inversa? Direta. Lívia respondeu. Eu coloquei H2, vai tentar consumir H2, favorecer a direta. Desloca o equilíbrio para a direita. Não altera Kc. Tá? Se eu adicionar iodo, favorece a direta ou a inversa? Direta. Porém, Lívia, cuidado, hein? Cuidado, hein, Lívia? Cuidado. Porque se o iodo fosse sólido, não ia alterar o equilíbrio. Tá? Mas ele não é, então beleza. Favorece a direta, desloca o equilíbrio para a direita, não altera Kc. Aumentei a temperatura. Opa, coloquei calor. Favorece a direta ou a inversa? Favorece a inversa. Vai consumir o calor. E aí altera o Kc, né? O Kc aumenta ou diminui? O Kc aumenta ou diminui? Diminui. Porque toda vez que mexe na temperatura e desloca para a esquerda, favorece a inversa, Kc diminui. Tá? É o macetezinho que eu falei, que eu veio para a esquerda, Kc diminui. Tá? Aumentar a pressão. Aumentar a pressão. Desloca para a direita ou para a esquerda? Aumentar a pressão. Vai para a direita ou para a esquerda? Tem certeza, Lívia? Uma palavra meio estranha que a Stephanie escreveu ali. Não vai deslocar, né, Stephanie? É descolocar. Deslocar. Tá certo? Você está certíssimo, Stephanie, é isso mesmo. Não vai deslocar. Tá? Por quê? Porque quando você aumenta a pressão, o sistema vai tentar diminuir a pressão. Né? Ô, Steph, brincadeira, tá? Eu brinco pra caramba, não leva a mão, não, tá? Brincadeira. Eu acho que você aceita brincadeira, então eu brinco. Quando eu acho que a pessoa não aceita brincadeira, eu não brinco. Aqui eu parto do princípio que todo mundo aceita, porque eu não estou vendo se vocês estão de cara ruim, né? Então eu brinco mesmo. Vocês podem brincar comigo também, é doidado, tá? Não esquenta a cabeça, não, tá? Toda hora tem uns alunos de vez em quando, manda umas piadas aí, manda, ô Ramon, não sei o que, tal, você tá nervoso, você tá não sei o que foi? Né? Tem uns mais brincalhão que mandam nos privados, aí vocês não viram. Eu dou umas risadas aqui, vocês não sabem por quê. Mas é isso aí. Então, olha só, se eu aumento a pressão, desloca para o lado que tem menos mol de gás. O problema é que eu tenho 2 mol de gás do lado de cá e eu tenho 2 mol de gás do lado de lá. Então, não desloca equilíbrio. Tá, Lívia? Não desloca. Mas presta atenção. Aumenta a velocidade. Aumentar a pressão, nesse caso, é quase igual colocar um catalisador. Mas aí é um problema de cinética, não é de equilíbrio. Porque quando eu aumento pressão, eu aumento velocidade de reação. Entendeu? A velocidade aumenta, mas aumenta a direta, aumenta a inversa, não desloca equilíbrio. Tá, Lívia? Agora aqui, ó. Clássica. Isso aqui já caiu em vestibular até falar chega. Adicionei calcário. Favorece a direta ou a inversa? Adicionei calcário. Favorece a direta ou a inversa? Adicionei calcário. Favorece a direta ou a inversa? Nenhuma, né? Não favorece, não. Porque ele é sólido. Sólido não interfere na velocidade. Então, tá certo? Não desloca equilíbrio. Tá? Maldade que dói. Gente, toda vez que eu vejo uma questão de cinética ou de equilíbrio, e eu vejo que tem um sólido no meio, eu falo assim, opa, lá, eles vão perguntar, eles não vão resistir. Eles vão fazer maldade. Eles vão fazer. Tá? Vão fazer, tranquilo. Agora, se eu tirar CO2,
favorece a direta ou a inversa? Se eu tirar CO2. O sistema vai tentar repor o CO2. Não é isso? Então, favorece a direta. Ah, mas aqui é só... Não interessa. Não interessa. Você mexeu num gás, você vai interferir no equilíbrio. Tá? Aumentar a temperatura. Coloca calor. Favorece a direta. E o Kc aumenta, porque deslocou para a direita, o Kc aumenta. Aumentar a pressão. Vai deslocar para o lado que tem menos gás. Do lado de reagente, 0 gás. Do lado de produto, 1 gás. Então, vai deslocar para o lado que tem menos gás. O lado que tem menos gás é a esquerda, ó, 0. Vai diminuir a quantidade de gás. Então, se eu aumentar a pressão, desloca o equilíbrio para a esquerda. Tá? Desloca o equilíbrio para a esquerda. Não afeta Kc. Por quê? Porque quando a gente altera a pressão, a gente altera volume, então a gente altera a concentração. Então é o mesmo efeito. Mexida em concentração não altera valor de Kc. Só mexida em temperatura, é que vai alterar o valor de Kc. No caso aqui, vai deslocar para a direita, vai aumentar o valor de Kc. Então agora eu vou explicar por que mexer em concentração não altera valor de Kc. Olha que legal. Voltou o modelo físico aí. Adoro esse modelo por causa disso. Olha que bacaninha. Olha que bacaninha. Eu tenho um sistema em equilíbrio. 6 mol de reagente, 9 mol de produto. Cada tijolinho aqui faz de conta que é 1 mol. Quanto que dá o valor de Kc? Não é produto sobre reagente? Kc não é produto sobre reagente? Então, essa conta aqui vai dar quanto? 9 dividido por 6. 9 produto dividido por 6 reagente. Vai dar quanto isso aí? Simplifica por 3. 3 sobre 2. Quanto que dá 3 dividido por 2? 1,5. Kc deu 1,5. Certo, Lívia? Lívia respondeu no privado lá, 1,5. Ô, Lívia, olha que bacana. Olha aqui, gente. Adicionei reagente. Se eu adiciono reagente, olha que a setinha, ó, estava em equilíbrio, adicionei reagente, eu vou favorecer a direta. Quantos reagentes eu adicionei? Olha lá, conta lá. Conta quantos que eu adicionei. Olha. Adicionei 10, não foi? Não adicionei 10? Olha o que vai acontecer. 4 continuaram aqui. 6 passaram para lá. Continuou no mesmo nível, ó, equilíbrio. Equilíbrio. E quanto que deu a constante de equilíbrio agora? 15 sobre 10. Deu quanto? 15 sobre 10. 15 sobre 10 dá quanto? Hein? Tá difícil? 1,5. Então, olha que louco, gente. O sistema estava em equilíbrio. O sistema estava em equilíbrio. Kc 1,5. Adicionei substância. Novo equilíbrio. Kc 1,5. Ué, Ramon, mas não deslocou para a direita? Tinha que aumentar produto. Se aumenta produto, Kc vai aumentar. Ô, filho, mas aumentou o produto, mas também aumentou o reagente. Primeira coisa que eu fiz foi colocar reagente, só. Não é todo reagente que vira produto, não. Vira na mesma proporção de quem era mais estável, quem era menos estável, que eu tinha antes. Isso não muda.
Então, se a proporção anterior era 6:9, ou seja, 1:1,5, vai continuar sendo 1:1,5. Por isso que adicionar substância, tirar substância, não altera o sistema de equilíbrio. Tá? Não altera a constante de equilíbrio. Altera o equilíbrio, desloca para um lado, desloca para o outro, mas não altera a constante. Tá? E aí estabeleceu o novo equilíbrio, mesma constante. Colocar reagente, tirar reagente, momentaneamente desloca o equilíbrio. Momentaneamente, olha aqui, ó, a velocidade de uma fica maior que a outra, desloca o equilíbrio. Mas quando atinge o novo equilíbrio, constante é a mesma. Com temperatura, não. E aí é onde esse modelo físico falha, né? Porque não mostra como é que seria a temperatura. Tá? Aí ele falha. Tá ok? Então hoje era isso aí. Ótimo, deu para falar tudo. Faltou falar só isso aqui. Mas como isso aqui é exercício? E a próxima aula é exercício, então ele fica para a próxima aula. Tá? Na próxima aula, então na próxima quarta-feira, aula normal, tá? Exercícios de cinética e exercícios de equilíbrio. Vão colocar em prática tudo isso que nós aprendemos aí nessas últimas aulas. Tá ok? Certinho? Estou parando aqui a gravação.